Bem-vindo ao programa Sob Escuta. Vamos conversar com o Dr. Adão Carvalho, Procurador da República e Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que terá o seu congresso nos dias 25 e 26 de março. Bem-vindo, Dr. Adão Carvalho. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça censurou de forma dura o poder político na semana passada ao criticar novos obstáculos à celeridade e eficácia da justiça penal, com as alterações à última hora que foram feitas pelos partidos no Parlamento à Estratégia Nacional contra a Corrupção. Estão em causa, entre outras, a flexibilização dos recursos ordinários para o Supremo Tribunal de Justiça, o fim do limite do número de testemunhas em julgamento penal ou um alargamento dos impedimentos dos juízes. Concorda com as críticas do Sr. Conselheiro Henrique Araújo? Antes de mais, obrigada pelo convite para participar neste programa. Sem dúvida, eu acho que a pressa nunca é boa conselheira. E, no fundo, o stress final no Parlamento para aprovar qualquer coisa no âmbito daquilo que foi o plano estratégico contra a corrupção levou a que os dois partidos cometessem erros. Erros que acontecem sempre que não ouvem o PS e o PSD. PS e PSD, porque independentemente da origem das propostas que depois estão aqui em causa, a questão é que ambos os partidos acordaram com aquilo que foi a versão final e portanto, fizeram-no sem ouvir, sobretudo naquilo que era inovatório em relação ao projeto do Governo, sem ouvir os representantes, quer dos magistrados, quer dos advogados, e com as consequências que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça assinalou. Mas foram propostas aprovadas por unanimidade. Sem dúvida, e é isto, o clima de pressa que se verificou na Assembleia da República levou a estas situações que são algumas manifestamente flagrantes. Vamos começar por uma. Por exemplo, o alargamento dos recursos ordinários para o Supremo será o maior obstáculo a esta justiça célere e eficaz que é desejada por todos. Por outro lado, em vez de limitarmos o número de testemunhas, agora abrimos a porta até o infinito e mais além. Essas são os dois principais obstáculos. Não são os principais obstáculos, mas são porque, no fundo, fazer chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, que é um tribunal que só conhece de direito e que deve ser reservado o recurso nas situações mais graves, o que vai acontecer é que vai ter bagatelas de natureza penal a permitir recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, desde que seja alterada em sede de segunda instância, na relação, uma decisão que aplica, por exemplo, uma pena de multa e que admitirá sempre recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. E que antes não era admitido. E isto cria aqui, se por um lado se quer ir de encontro àquilo que são também exigências do Tribunal Constitucional, no fundo de garantir sempre um duplo recurso, que poderá ser vedado quando há uma condenação apenas na segunda instância, mas de facto tem que existir aqui um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades das garantias de defesa dos arguidos e, por outro lado, aquilo que também é a necessidade de uma justiça eficiente e equilibrada e, portanto, para bagatelas penais não se justifica, de facto, ser permitido o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. E se retira eficácia, por exemplo, àquela alteração de 2014-2015 que acelerou o processo de resolução dos processos penais, em que restringiu muito o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça? Sem dúvida, porque o Supremo Tribunal de Justiça tem que ter essa função que é apenas uma função de resolver questões de direito e não tanto estar a discutir matéria de facto. É essa a natureza do Supremo Tribunal de Justiça. Por outro lado, nestas questões tem que existir sempre um ponto de equilíbrio. Nem só há direitos de defesa dos arguidos e garantias dos arguidos, nem só há, no fundo, a necessidade do exercício da ação penal por parte do Estado. É no equilíbrio que se encontra a solução correta e ela não pode ser de forma a que torne a justiça, em vez de contribuir para a sua celeridade, ainda a entorpece, sem qualquer fundamento à luz destes princípios que o justifique. Mas estava a dizer há pouco que provavelmente não seriam estes os piores obstáculos. Qual é o pior obstáculo, na sua opinião, nas alterações que foram feitas no Parlamento? Logo, o mais flagrante é a alteração do artigo 40 do Código de Processo Penal, que tem a ver com os impedimentos dos juízes. De facto, o alargamento, para além de tornar difícil a gestão dos impedimentos, porque vão acontecer em larga escala, pelo alargamento dos impedimentos, por outro lado, não encontra qualquer fundamento legal, mesmo
para quem alguns professores universitários e pessoas ligadas ao direito que defendiam alguma alteração no sentido de fazer consagrar alguns impedimentos, designadamente alguém que tivesse aplicado uma medida de coação de prisão preventiva não poder depois fazer a instrução, a verdade é que esses fundamentos não existem na quantidade de questões que agora vão gerar impedimentos, desde a decisão sobre um arresto preventivo, a decisão até se for preciso dar um destino a um bem. Durante a fase de inquéritos, o juiz, preferido despacho nesse sentido, fica imediatamente impedido, quer da instrução, quer do julgamento. E temos números suficientes de juízes para fazer face a tantos impedimentos? Não temos, vai gerar uma complexidade nas comarcas mais pequenas em que há um juiz de instrução, vai estar sempre impedido, portanto vai obrigar a que se recorra a juízes da local criminal. Estes, por sua vez, também, se tiverem depois participado na instrução, vão ficar impedidos e, como na maior parte dos tribunais, nas comarcas mais pequenas, só existe um juiz na local criminal, vão ter que ir buscar alguém do cível e vamos ter alguém de uma jurisdição diferente, que não está especializado naquela área, a fazer um julgamento em substituição do colega, para além das situações dos turnos. Ou seja, sempre que um juiz num turno, como acontece com frequência, vem um processo por causa de umas buscas, discutas, vai gerar automaticamente impedimentos. Perdemos qualidade e perdemos tempo. Sem dúvida, e não se diga que vamos fazer uma interpretação de acordo com o espírito da lei, porque isso é arriscado, porque que juiz é que vai fazer uma interpretação achando que deve fazer uma interpretação restritiva, se depois poderá aquela sua decisão mais tarde provocar a anulação de todo o processado, porque de facto se verifica o impedimento do juiz e há uma decisão da relação diferente daquela que foi tomada pelo juiz em primeira instância. Pelo que disse ao início, estas alterações foram feitas havia a informação de terem sido por proposta, a ideia seria do PST, mas que é certo é que foram os dois principais partidos, o PS e o PST, no Parlamento que levaram avante, e os outros partidos aprovaram por unanimidade, mas essas alterações não faziam parte da versão original da Estratégia Nacional contra a Corrupção. Está correta essa ideia? Sem dúvida, no projeto do Governo, na proposta de lei do Governo, não constava estas matérias, como outras que pouco se tem falado, mas que também são importantes, têm a ver com a alteração do regime das pessoas, processual das pessoas coletivas. O que agora consta é que, caso seja preciso constituir arguida uma sociedade, é a própria sociedade quem vai determinar quem é aquele que a representa. Mas essa pessoa nunca pode ser arguida no processo. E nós sabemos, até porque vivemos num sistema que a responsabilidade individual ainda é que assume primazia, vivemos um sistema de responsabilidade individual. Imaginemos num crime de abuso de confiança fiscal, estando os dois gerentes como arguidos, não são eles que representam a sociedade, terá que a sociedade indicar uma terceira pessoa, e se não indicar o que a lei diz, é o tribunal que indica alguém. Estamos a imaginar um procurador ad litem um curador ad litem para a sociedade que não conhece e que não se vê qual a vantagem, qual a finalidade em termos de defesa dos interesses da sociedade arguida. Para além disso, vai criar, como sempre, embaraço na tramitação normal do processo, porque enquanto se aguarda que a sociedade decida quem vai indicar, está o processo à espera, porque não perde-se tempo. Perde-se tempo, exatamente. E parece que é uma ideia, uma norma que foi feita para as grandes sociedades anónimas, que são muito poucas. Nós temos um tecido empresarial marcado essencialmente por pequenas e médias empresas. Sem dúvida. Ou seja, para a generalidade das empresas, não vão ter ninguém para indicar, porque, no fundo, vão ter que designar um advogado ou alguém de fora da empresa, portanto, que não tem qualquer conhecimento da estrutura da empresa para aí representar, e pergunta-se que de maneira vai assegurar o seu direito de defesa que um estranho à empresa vá só para formalmente garantir a sua representação. Será que estas alterações que, ao fim e ao cabo, de acordo com o Sr. Presidente Supremo, de acordo também com a sua opinião, causam de facto aqui novos obstáculos à celeridade e à eficiência da justiça penal, portanto a justiça penal pode ficar ainda mais lenta? Será que há aqui uma falta de sensibilidade do poder político para perceber os perigos sociais e políticos da discrepância que existe no tempo médio de resolução de um processo de criminalidade económica ou financeira e um processo de criminalidade comum, em que estamos a falar de uma diferença de 10 anos para um ano, em que os grandes casos de criminalidade económica ou financeira demoram, em média, cerca de 10 anos a se resolver, e os processos de criminalidade comum demoram apenas um ano. Não têm que ser tempos iguais, porque a complexidade é diferente, mas esta é uma discrepância muito grande.
Sem dúvida, no fundo, o nosso processo trata de igual forma qualquer que seja o processo, desde um pequeno processo de injúrias ou de ofensas a um processo complexo de criminalidade organizada na área da criminalidade económica ou financeira, com um número infindável de volumes, tudo é tratado com o mesmo processualismo. E isto, de facto, não é um sistema que permita celeridade e eficácia. Deve tratar com cada tipo de processo em função da sua complexidade, com a dignidade que merecem. Não faz sentido que se invista num processo de uma bagatela penal o mesmo que se investe num processo de grande complexidade. Estudou-se durante o debate sobre a Estratégia Nacional contra a Corrupção, que foi longo, demorou cerca de mais de um ano, esse debate. Estudou-se a hipótese de criar um tribunal de julgamento com competência especializada e territorialmente alargada para este tipo de casos. Seria uma ideia que o sindicato sempre já apoia desde há algum tempo. Sem dúvida, embora também não considere que seja uma prioridade, seria importante porque permitiria reunir nesse tribunal um conjunto de serviços de apoio, até em termos de consultores técnicos, para que os juízes que exercessem funções nesses tribunais estivessem mais habilitados a conhecer de matérias desta natureza. Para além disso, permitia a sua própria especialização com vantagens, porque estamos a falar de uma criminalidade com uma complexidade técnica que não é aquilo que é o normal no resto da criminalidade. Com um pouco de esforço, um juiz ou uma Estado de Ministério Público consegue, com algum tempo, chegar lá. Estamos a lidar com uma criminalidade que tem uma complexidade técnica, em que os arguidos são dos maiores especialistas naquela área. E que, portanto... Os arguidos e os advogados. E os advogados. Os advogados têm grandes escritórios de advogados que têm equipas infindáveis também a preparar os casos. E o que temos são três juízes isolados a ter que decidir processos desta natureza e muitas vezes um procurador ou, com muita sorte, dois em julgamento a ter que responder a todos os requerimentos que são apresentados e a poder preparar cada uma das sessões. E esse modelo é que já não funciona. Funciona para a criminalidade normal, mas que é preciso que haja agora algum rasgo, alguma estratégia, mesmo do Ministério Público, no sentido de se preparar para este tipo de criminalidade. Porque se de facto queremos que a justiça seja igual para todos, temos que preparar o Ministério Público para dar uma resposta com qualidade e eficiência. Acha que o Ministério Público não deixa de ter também a sua quota-parte de responsabilidades nos atrasos desses grandes casos, seja no caso do Espírito Santo, do Universo Espírito Santo, seja noutros casos em que as investigações demoraram muitos anos, 3, 4, 5, 6 anos? Acha que o Ministério Público tem de ser mais pragmático na abordagem desse tipo de situações, preocupando-se mais com acusações que sejam adaptadas ao nosso sistema penal? É que não podemos fazer acusações para um sistema penal que gostaríamos de ter, temos que fazer acusações para o sistema penal que temos. Isso é uma questão de estratégia. Eu acho que mais do que criticar o que foi feito no passado, até porque esta criminalidade, não sendo em termos de tipos criminais nova, é em termos de modelo de complexidade, uma criminalidade completamente nova, para a qual o Ministério Público nem ninguém estava ainda preparado. E, portanto, os grandes... Já tem muita experiência neste momento. Mas com essa experiência também se tem que fazer um trabalho que é de estudo dos casos que passaram. É preciso avaliar o que aconteceu, independentemente do sucesso ou insucesso, por poder ser devido a vários fatores, mas era importante que existisse, não só dos departamentos que têm a cargo a investigação criminal, mas também reunindo os colegas que depois estão nas fases seguintes, de instrução e julgamento, que analisassem casos concretos que já decorreram, para tirar daí ilações para o futuro. E evidentemente que... Isso é feito mais a nível da Procuradoria-Geral da República, a nível da liderança. Sim, é isso. Isso tem que ser algo que tem que ser implementado de cima, mas tem que ser criado, esta cultura de estudo, de autocrítica tem que ser feita nos departamentos. Para quê? Para que se prepare uma estratégia de como é que estes processos podem ser trabalhados para o futuro. E porquê? Porque, sem dúvida, que o nosso sistema diz que se um conjunto de arguidos praticam um conjunto de crimes numa determinada época
temporal, deverão em regra ser julgados por esses factos todos ao mesmo tempo. Mas a questão é que nós sabemos que isto permite que não haja justiça, ou seja, não há justiça em tempo razoável e, portanto, temos que fazer opções e isso é uma estratégia processual que tem que ser seguida, sem prejuízo para a sujeição a critérios de legalidade, mas tem que ser e tem que existir estratégia processual e, no fundo, tem que haver uma seleção criteriosa do que é o objeto de processo e, no fundo, tratar à parte tudo aquilo que não esteja na linha investigatória desse objeto de processo. A Estratégia Nacional contra a Corrupção, que vai entrar em vigor esta semana, tem uma norma específica para tentar combater os megaprocessos, impedindo a junção, nomeadamente, de processos. Pedia-lhe um balanço geral, até partindo dessa ideia, mas pedia-lhe um balanço geral dessa estratégia, se faz um balanço positivo daquilo que foi acordado, mesmo já contente com aquilo que falamos no início desta entrevista, com estas alterações de última hora. Qual é o balanço que faz desta estratégia? Qual é a expectativa que tem para... Vai diminuir ou vai promover, aliás, esta celeridade e esta eficácia da justiça penal que nós todos desejamos? Eu acho que não é através das soluções legislativas que se consegue mudar. É uma questão de mudança de cultura de trabalho, mesmo aqui falando do Ministério Público. Ou seja, parece-me arriscado colocar uma decisão para a fase de instrução e de julgamento de separação de processos sem que exista uma posição do Ministério Público que fez a investigação. O que pode acontecer é que exista aqui que não haja aqui uma harmonia entre aquilo que foi a decisão do Ministério Público de unir um conjunto de factos e aquilo que depois vai ser o critério do juiz. E isso pode ter prejuízos, até depois para o sucesso do processo em termos de julgamento. E por isso é difícil aceitar o que se fez, que é passar para a fase da instrução e de julgamento essa decisão. Eu acho que é uma questão de mudança de cultura institucional no próprio Ministério Público, porque é uma questão mesmo de estratégia processual. Não é tanto uma questão de alteração legislativa, é uma questão de que o Ministério Público tem que definir claramente qual é o seu objeto e sabemos que os conhecimentos, quer fortuitos, quer de investigação, vão sempre surgir quando estão em questão meios de prova, como a obtenção de elementos bancários, interseções telefónicas. O que tem que existir é rigor e, no fundo, definir-se uma linha condutora do processo e saber tratar à parte aquilo que de facto não precisa de estar, porque torna mais fácil as fases seguintes e torna seguramente mais fácil o julgamento, mais rápido, mais célere, que é o que se pretende. Uma última pergunta antes de irmos para intervalo. Fala de uma mudança de cultura que tem que partir de cima. Isso remete para a liderança do Ministério Público, remete para a Procuradora-Geral Lucília Gago, que tomou posse em outubro de 2018, há quase 4 anos, portanto. Trata-se de uma Procuradora-Geral que raramente tem sido vista em público, nunca deu uma entrevista a um órgão de comunicação social. Portanto, a minha pergunta é: a doutora Lucília Gago compensa esta presença ultra discreta no espaço público com uma maior presença junto da máquina do Ministério Público? Que balanço é que faz do mandato da Procuradora-Geral? Ela tem contribuído para essa mudança de cultura que estava a defender há pouco? A minha opinião é de que nos últimos tempos tem existido um sinal mais positivo. Mas eu preferia, mais do que estar a falar sobre qual o seu comportamento até agora, dizer que ela tem que ser presente. Um Procurador-Geral da República tem que ter, primeiro, estratégia. Segundo, tem que estar presente dos departamentos, sendo o rosto do Ministério Público, é o principal responsável e, portanto, tem que ter uma visão para o Ministério Público. Variante que não teve até agora. Não, preferia não tecer esse tipo de considerações, mas acho que precisa mesmo de ter. O Procurador-Geral da República sem dúvida, o Ministério Público depende do Procurador-Geral da República nesse sentido. Se for alguém que não tenha uma visão estratégia, o Ministério Público não se consegue adaptar às exigências do momento. E isso é essencial para que o Ministério Público possa prestar aos cidadãos, que é isso que se pretende, um serviço de qualidade. A composição do novo governo deverá ser conhecida esta semana. Nós estamos a fazer esta entrevista, estamos a gravar a entrevista antes de conhecermos a composição do governo, estamos a gravar a entrevista na terça-feira. O que espera do novo ministro ou ministra da Justiça? Um perfil mais político ou alguém que venha das magistraturas? Bem, para os sindicatos magistrados do Ministério Público, e penso para os magistrados, o que importa é primeiro que seja um ministro que tenha poder de influência no governo, ou seja, que seja alguém
reconhecido pelos pares e que possa ter esse poder de influência para se conseguir alguma coisa. Em segundo lugar, que não seja precipitado, ou seja, que a primeira coisa, antes de anunciar qualquer mudança ou qualquer estratégia, que ouça seriamente os agentes da justiça, que fale com os magistrados, que fale com os representantes dos magistrados, que fale com os advogados, antes de começar, para perceber exatamente no terreno aquilo que são as ineficiências da justiça. Porque às vezes não é uma questão de reforma legal. Há ineficiências no sistema que têm que ser primeiro diagnosticadas de forma séria, que também não se compadecem com um ciclo político de 4 anos. E, portanto, também tem que existir esse esforço também de agregação junto das outras forças políticas para se encontrarem soluções que sejam duráveis, que não sejam para 4 anos. E muitas vezes o que se nota do ponto de vista de um Ministro da Justiça é que tem um programa para 4 anos e para realizar em 4 anos. E isso, em algumas questões, é manifestamente impensável, é algo que não se consegue. Nós tivemos, o setor da justiça teve, direi mesmo, o privilégio de conseguir ter apenas 2 ministros da Justiça nos últimos 9, 10 anos. Portanto, tivemos entre 2011 e 2015 a doutora Paula Teixeira da Cruz, tivemos de 2015 até agora a doutora Francisca Van Dunham. Essa estabilidade e o facto também da doutora Francisca Van Dunham não ter, digamos, rasgado o trabalho que tinha sido feito anteriormente, pelo contrário, deu alguma continuidade, com exceção de uma outra coisa no mapa judiciário. Acha que o setor beneficiou com essa estabilidade? Sim, eu penso que a pior coisa que pode acontecer é a cada governo existir uma reforma total da justiça, como da organização judiciária. Na educação temos esse caso clássico, quando chega um ministro rasga o que o outro fez. Isso penso que não, independentemente de se concordar ou não com o fundo, é aproveitar, porque muitas vezes tem a ver com a implementação prática das ideias. Por exemplo, a propósito desta reforma judiciária, a ideia dos órgãos de gestão é uma ideia que, em termos teóricos, poderia ter um papel essencial na dinâmica de cada uma das comarcas e naquilo que é assegurar maior qualidade para o serviço prestado. Agora, isto só não é suficiente, porque é preciso mudar mentalidades, é preciso mudar as pessoas e é preciso que exista uma proatividade de quem vai para estes lugares, no sentido de fazer mais do que é um trabalho burocrático e administrativo de recolher estatísticas e as fazer depois chegar aos órgãos de gestão das magistraturas. Tem que ser mais do que isso. E isso muda também com um papel que tem que existir junto das magistraturas, no sentido de se mudar este registro das pessoas, tentarem fazer o melhor dentro daquele que é o quadro que existe. Quando fala de questões de problemas organizacionais, não necessariamente legislativos, está a falar de gestão, está a falar de capacidade de fazer. Tem algum dogma que o Ministro da Justiça tenha de ter alguém de uma profissão jurídica, ou seja, pode ter algo no Ministério da Saúde, já há algum tempo que já tivemos vários ministros que não são médicos, não estão em nenhuma profissão da área da saúde. Acha que é possível termos um Ministro da Justiça um engenheiro químico, um gestor, um economista, e que, portanto, não seja jurista? Enquanto Ministro da Justiça não vejo o problema se souber ouvir, ou seja, ele tem que conhecer a realidade da justiça, uma realidade particular, e pressupõe um conhecimento profundo. Se souber rodear e souber ouvir as pessoas da justiça, nada impede que não faça um bom trabalho. Isso, não vejo nenhum obstáculo por si só, por não ser alguém da área do direito, poder ser Ministro da Justiça. É que há uma visão muito corporativista no setor da justiça, tem que ser alguém, um especialista, e portanto tem que ser um jurista. Por isso eu lhe fazia a pergunta. Não há às vezes nem sempre há abertura para ter uma pessoa de fora do setor da justiça. Às vezes pode ser prejudicial, pode ser corporativista, ou seja, pode só olhar para uma facção do problema ou para uma classe determinada e esquecer as demais ou até prejudicar as demais. E nesse sentido, se calhar convém ser alguém mais isento, mais imparcial em relação a todos os que trabalham na área. Há um problema a justiça tem os seus problemas, como todos os setores de atividade têm.
Há um que não é muito mediático, embora tenha sido falado com maior regularidade, que tem a ver com a jurisdição administrativa. Os tribunais administrativos têm claramente um tempo médio de decisão muito acima, mesmo nas estatísticas europeias, muito acima das restantes jurisdições. A primeira instância tem um tempo médio de decisão de 927 dias, cerca de 3 anos. A segunda instância tem 1015 dias, mais 3 anos. E a última instância, o Supremo, tem 363 dias. Pode-se dizer que estes tempos de resolução são uma autêntica mancha na justiça portuguesa. Como é que se resolve este problema? Com um grande investimento, primeiro, em mais magistrados. Segundo, em mais funcionários e com maior qualidade. Terceiro, garantir alguma independência em relação à máquina administrativa. Ou seja, os tribunais têm que depender dos seus próprios serviços e não, como acontece ainda muito, uma grande dependência da própria máquina administrativa, que é quem está do outro lado, ou seja, que é quem é demandado. E, portanto, isso não faz sentido. Depois, têm um sistema informático verdadeiramente anacrónico. E isso tem que mudar. Precisam ter um sistema atualizado. E depois, através da criação de formas simplificadas para determinado tipo de processos, existirem formas simplificadas no processado de forma a agilizar a justiça administrativa. Mas isto tem aqui um grande problema, porque também há um grande lobby daquilo que é a arbitragem nestas matérias e, portanto, se calhar também não há assim grande vontade por parte dos governos em, no fundo, contrariar este lobby e apostar claramente naquilo que é a melhoria de resposta dos tribunais administrativos e fiscais. Há quem defenda na magistratura judicial, nomeadamente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas muitos outros juízes, que a jurisdição administrativa ou fiscal deveria deixar de ser autónoma, passando a ser incorporada, em termos de jurisdição, no Supremo Tribunal de Justiça e em termos de organização, de gestão e disciplinar, no Conselho Superior da Magistratura, terminando com o seu próprio Conselho Superior. Concorda que essa fusão seria uma solução para promovermos uma muito maior celeridade nesta jurisdição? Eu penso que essa não é uma questão essencial, porque os problemas transferiam-se de uma organização autónoma para os tribunais comuns, mas os problemas existiriam se não existir outro tipo de iniciativas e mudanças. Acho que isto fica resolvido se quebrar essa excessiva dependência da máquina do Estado. E aqui, no fundo, o Estado é demandado, também não tem grande interesse que os tribunais administrativos andem muito rapidamente. Basta ver, no domínio fiscal, estando em causa a impugnação... Há aqui um conflito de interesses da parte do próprio Estado. Exatamente. Eu acho que esse é o grande problema dos tribunais administrativos e fiscais, é que o Estado não tem propriamente grande interesse. Quanto mais demorarem os processos, mais o Estado consegue manter do seu lado o dinheiro. Os fundos públicos. Na famosa proposta de reforma de justiça apresentada pelo Dr. Rui Rio, foi proposta, por exemplo, a eliminação da obrigatoriedade de prestar uma caução para contestar execuções fiscais. Um bocado disso que nós estamos agora aqui a falar. Ou seja, quem quer contestar uma determinada decisão do fisco tem de depositar o valor do imposto que o fisco considere devido. Pagar um advogado e eventuais custos. Para muitos portugueses, estes valores são incomportáveis. Considera que a eliminação desta obrigatoriedade faz sentido e que devemos reforçar os direitos dos contribuintes em sede de justiça tributária? Eu compreendo que para os contribuintes, no fundo, impugnar nos tribunais administrativos e fiscais seja um esforço herculeano. Mas também não penso que seja por isso que resolve os problemas. O que temos é que dotar a máquina administrativa e fiscal, dos tribunais administrativos e fiscais, de maior agilidade. Sem isso, o que vamos conseguir é que os processos vão continuar a demorar muito, mas temos que o contribuinte, em vez de ser o Estado a ficar do lado dele com o valor do imposto ou o que estiver em causa, vai ficar o contribuinte e depois poderemos ter o risco de depois, caso venha a ser improcedente a sua impugnação, mais tarde ser difícil executar e ao Estado ir arrecadar aquilo que é o imposto. Portanto, isso também é uma grande restrição ao próprio exercício dos direitos do contribuinte, porque há muita gente que não recorre, não só por não querer ter chatices com o fisco, como também não tem dinheiro para depositar esta caução. É sim, em regra, essa caução corresponde ao valor do que estará em causa no litígio e que o Estado entende que é devido e o contribuinte entende que não é devido. Penso que se for um mecanismo ágil, processual, e se a decisão for em tempo célere e útil,
que não há um grande prejuízo para o contribuinte e, no fundo, também é a necessidade que o Estado tem também de garantir aquilo que é o tributo, que é o imposto e que, portanto, que corre um enorme risco, e é sempre, os tribunais administrativos jogam sempre entre aquilo que é o interesse público e aquilo que é o interesse privado. Se existir uma justiça célere, consegue-se o equilíbrio. Outra questão diferente é o acesso aos tribunais administrativos e fiscais, mas isso tem a ver com a matéria do apoio judiciário. Saber se os atuais valores que existem para ser concedido patrocínio judiciário, o valor que permite o acesso ao patrocínio judiciário e que atualmente é quase para indigentes, para pessoas que de facto não têm quaisquer rendimentos, se não deve sofrer aqui uma mudança de forma a garantir a todos o acesso ao direito. Não concorda, portanto, não estou a falar agora já da questão dos custos, estou a ir ainda um bocadinho atrás na questão do desequilíbrio das liberdades e garantias do contribuinte, dos direitos do contribuinte versus os direitos do Estado na justiça tributária. Não concorda que há aqui um grande desequilíbrio nesta matéria? Há alguns juristas, nomeadamente advogados, que têm criticado muito esse desequilíbrio. Assim, é uma perspectiva, no fundo, só ver da perspectiva individual. E eu não é essa a perspectiva que tenho, porque acho que tem que existir equilíbrio, porque também, no fundo, os impostos são de todos nós, se forem causa os impostos, e, portanto, o Estado também tem que, de certa forma, garantir a sua arrecadação, porque já existiu um ato da administração pública que considerou que aquele imposto, que aquele tributo era devido, e, portanto, trata-se, no fundo, de existir alguma garantia para o Estado de que ele vai ser liquidado. Agora, isto resolve-se com uma justiça administrativa e fiscal mais célere. Não é o que nós temos Não hoje. é o que nós temos. E a manter-se como está é manifesto o desequilíbrio que existe para o contribuinte, porque é de facto, fica numa situação muito complicada, porque fica durante muitos anos sem quantias que às vezes podem pôr em causa a própria subsistência de uma empresa e que ficam retidas. Isso é que é manifestamente injustificável. Vamos continuar nesse tema do acesso ao direito. Recentemente, o presidente da Associação Sindical dos Juízes referiu num artigo de opinião um valor de custas de um determinado recurso do Tribunal Constitucional, cerca de 20 mil euros, que foi um valor que não deixou de surpreender muita gente e que é um valor que obviamente é incomportável para a esmagadora maioria dos portugueses. É verdade que os valores das custas em sede de recurso da primeira instância ou até mesmo da relação para o Supremo é muito mais reduzido, mas mesmo assim é elevado tendo em conta o salário médio português. Vale a pena pensar numa reforma destes valores da taxa de justiça ou encontrar outra solução para melhorarmos o acesso ao direito? Sim, se nós tentarmos perceber o que é que está na base das taxas de justiça no Tribunal Constitucional serem mais elevadas dos tribunais comuns, tem essencialmente a ver com dois fatores. O primeiro é desincentivar o recurso abusivo ao Tribunal Constitucional. O segundo é porque os tribunais comuns, que é da relação com o Supremo, também conhecem de questões constitucionais. Portanto, há sempre, antes de chegar ao Tribunal Constitucional, tem que se esgotar a questão constitucional nos tribunais comuns. E, portanto, não há aqui um grave prejuízo para quem pretende, no fundo, colocar em causa a constitucionalidade ou a interpretação que é feita de uma determinada norma. E, portanto, tem sido esta a base que justifica que as taxas de justiça no Tribunal Constitucional sejam elevadas. E é, de certa forma, compreensível. Também não podemos criar um sistema em que, como acontece agora, mesmo com recursos para a relação e para o Supremo, que se pode andar sempre a eternizar e de recurso em recurso. A questão é, este é um sistema que acaba por beneficiar quem tem poder económico. Isso é indiscutível, não é? Porque quem tem poder económico continua a poder aceder ao Tribunal Constitucional e também consegue que o processo seja protelado no Tribunal Constitucional, com reclamação atrás de reclamação, porque não tem essa preocupação com o custo, que mesmo assim, para quem tem poder económico, não é assim tão significativo em face das vantagens que tem da demora processual. Mas pronto, penso que isso é mais uma matéria que deve ser tratada essencialmente do ponto de vista do apoio judiciário. Não tanto, porque considero que os tribunais comuns já são tribunais que conhecem de matéria constitucional e que, portanto, já asseguram garantias de defesa. E, eventualmente, poder-se chegar aqui a um critério para determinados processos de determinada
complexidade e cuja moldura, se for do crime, cuja moldura penal ou a pena aplicada seja já acima de uma determinada pena que implica uma grave restrição da liberdade das pessoas, mas não deve ser, de certa forma, universalizado sob pena de, como acontece e como agora com esta alteração vai acontecer com o Supremo, termos recursos atrás de recursos e afundar-se o Tribunal Constitucional com questões sem qualquer sentido. De uma forma simples, mas não simplista, portanto, ao fim e ao cabo, defende um alargamento do apoio judiciário, por exemplo, a cidadãos de classe média dentro de determinadas situações, determinados processos. Sem dúvida, eu acho que aí tem a ver com o rigor na concessão do apoio judiciário, mas tem a ver exatamente com o alargamento e permitir que um cidadão médio, não só os indigentes, poder beneficiar do apoio judiciário. Há uma questão que o sindicato também tem falado com regularidade, que é a necessidade de existência de um corpo próprio de funcionários do Ministério Público. Isto no âmbito de uma revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais. Gostava que me fundamentasse esta ideia. Por que razão é que nós necessitamos, porque é que o Ministério Público necessita de um corpo próprio de funcionários? Porque o Ministério Público tem um conjunto de funções que são completamente diferentes daquelas que são exercidas pelos juízes. Primeiro temos logo um trabalho de proximidade e de apoio naquilo que é o acesso ao direito. Ou seja, o Ministério Público tem um trabalho de atendimento ao público. Esse atendimento ao público pressupõe que os funcionários tenham uma preparação diferente daquela que é de um funcionário que trabalha com o juiz. Simplesmente, falando, por exemplo, da área laboral, o Ministério Público, que tem esta fase inicial, as pessoas que chegam aos serviços do Ministério Público estão, às vezes, em situações aflitivas porque ou perderam um emprego ou porque estão com créditos laborais em atraso e, às vezes, não estão com um ânimo sereno. E é importante que os funcionários que as vão receber tenham, primeiro, condições em termos de instalações dignas para receber as pessoas e depois ter alguma preparação para este efeito. Mas, sobretudo, no exercício da ação penal é onde a diferença é maior e que não pode ser qualquer funcionário a exercer este tipo de funções. No fundo, no inquérito, um funcionário tem a função de um órgão de polícia criminal, ou seja, faz inquirições, faz interrogatórios, faz diligências de prova e não faz sentido que venha alguém da judicial e que tem um serviço completamente diferente deste, de um momento para o outro passe, como agora acontece, a poder fazer uma inquirição de testemunha e um interrogatório sem nunca ter tido qualquer preparação nem nenhum contacto com este tipo de serviço. Por outro lado, quando acontece, como não tem informação de base, e um funcionário já vai adquirindo com a experiência esse conhecimento, é muitas vezes retirado para exercer funções ou por efeito da promoção ou porque é necessário prestar serviço num juízo e é retirado do Ministério Público quando já tem esse know-how que era essencial para o Ministério Público. E depois porque é uma questão de estratégia para melhorar a qualidade do Ministério Público. O Ministério Público, sobretudo no âmbito da investigação criminal, tem que ter a direção efetiva do inquérito, não basta uma direção formal. Para isso precisa de estar acompanhado com funcionários que tenham qualidade, preparados para o exercício de funções no âmbito do inquérito e com alguma autonomia. Para quê? Para que o Ministério Público, para que os funcionários não sejam excessivamente dependentes do magistrado para coisas tão básicas no âmbito do inquérito e que podem tornar mais ágil, mais célere a fase de inquérito. Como é que se conseguiria construir essa carreira própria? Se exigiria um aumento do orçamento da Procuradoria-Geral? Podia ser feito através do orçamento do Ministério da Justiça? Obrigava, obviamente, a um aumento do orçamento do Ministério da Justiça, se for este último caso. É assim, o orçamento do Ministério da Justiça terá necessariamente que aumentar na matéria dos funcionários porque eles próprios se queixam e são, efetivamente, muito poucos e ao longo dos anos têm ficado cada vez menos e há muitas falhas. Mas passaria pela separação das carreiras e a possibilidade daqueles que estão hoje no Ministério Público poderem optar com alguma, eventualmente, qualificação, poderem optar pelo Ministério Público, garantindo alguma estabilidade, porque o que nós pretendemos é que haja uma estabilidade dos quadros do Ministério Público. E vou só explicar. Um funcionário que está no Ministério Público, se quiser aceder à categoria superior, que é o Técnico-Justiça Principal, os lugares no Ministério Público Técnico-Justiça Principal são muito poucos. E então qual é que vai ser a sua opção? Depois de ter esta experiência toda no Ministério Público, vai ter que ir para a Judicial, onde por cada
juiz, há uma secção de funcionários judiciais e, portanto, há um escrivão. Portanto, tem mais hipóteses para poder ser promovido na carreira indo para a judicial. Isto é um desperdício daquilo que é o know-how de um funcionário que esteve no Ministério Público. E é isto que nós estamos a tentar, que pretendemos evitar, é que haja, por esta necessidade que é justa de poderem ter uma promoção, perdamos aquilo que são os nossos melhores funcionários. E com essa separação tal não aconteceria. Vou-lhe fazer duas perguntas muito rápidas, só para terminar a nossa entrevista. Duas últimas perguntas. Primeiro, numa decisão que causou alarme social e suscitou muitas críticas, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu autorizar o neonazi Mário Machado a sair do país para ir combater na Ucrânia, no contexto da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, com o argumento de que existe uma situação humanitária na Ucrânia que importa acudir. Mário Machado tem um longo cadastro e é arguido num novo processo. Ficou assim livre de apresentações periódicas e deverá ter partido já este domingo. Consegue compreender esta decisão judicial? Sem conhecer os fundamentos da decisão, não consigo dar-lhe qualquer opinião. O que posso dizer é que é público, é que no fundo o Ministério Público já manifestou que iria recorrer dentro do prazo legal que está previsto. E, portanto, confio que se o faz é porque entende que aquela decisão não está correta de acordo com os pressupostos de facto e de direito que lhe devem estar subjacentes. Para além disso, não tenho conhecimento sobre o processo que me permita sequer pronunciar. Por último, pedi-lhe um comentário à abertura do processo disciplinar por parte do Conselho Superior da Magistratura ao Dr. Ivo Rosa. O Ministério Público tem sido muito crítico do trabalho deste juiz. É uma decisão que vem atrasada? Cabe ao Conselho Superior da Magistratura e, eventualmente, alguém que se sinta lesado e que entenda que há matéria disciplinar, cabe ao Conselho Superior da Magistratura avaliar essa situação e se entendeu que era agora o momento, é porque entendeu que existia matéria que justificava o processo disciplinar. É uma matéria da competência do Conselho Superior da Magistratura que eu respeito e que sei que tomarão a decisão que for mais correta. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Adão Carvalho. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.